Tem dias em que a gente olha para o mundo ao nosso redor e sente um peso no coração. As notícias se repetem. A violência cresce. A injustiça parece normal. Dentro de casa, os problemas continuam. Contas, preocupações, medos. E a sensação de que fazer o certo nem sempre traz recompensa. Esse momento fala muito com a nossa realidade. Com quem acompanha as notícias todos os dias. Com quem enfrenta dificuldades dentro da própria casa. Com quem tenta viver de forma correta e sente que está sempre perdendo. A gente ora, a gente espera. Mas muitas vezes, nada muda. E o céu parece distante. Foi em um tempo muito parecido com esse que viveu o profeta Abacuque. Ele viveu em um período de crise profunda. A injustiça dominava o dia a dia. A violência fazia parte da realidade. E atitudes erradas já eram vistas como normais. Pessoas injustas ocupavam posições de poder, enquanto pessoas corretas sofriam em silêncio. Naquele cenário, Deus parecia em silêncio. Abacuque não tenta esconder o que sente. Ele não finge que está tudo bem. Ele não escolhe palavras bonitas. Ele leva suas dúvidas diretamente ao Senhor. Leva sua dor, leva sua confusão. Em oração, ele expressa algo que muitos sentem, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. Ele pergunta quanto tempo isso ainda vai durar. Pergunta até quando vai clamar sem perceber uma resposta clara. Abacuque olha ao redor e vê injustiça, sofrimento e opressão. E isso o incomoda profundamente. Depois de falar com Deus, Abacuque faz algo que nem sempre a gente consegue fazer. Ele espera. Não espera distraído. Não espera reclamando. Ele espera atento. Abacuque decide ficar em silêncio para ouvir o que Deus vai dizer. Essa parte do livro é muito importante, porque nem sempre Deus responde no nosso tempo. E quase nunca responde do jeito que a gente imagina. Abacuque sobe para um lugar alto, como quem se afasta do barulho. Como quem escolhe ouvir com o coração aberto. E Deus responde. Mas a resposta não vem como solução imediata. Não vem como alívio rápido. Não vem mudando tudo de uma vez. Deus mostra que está agindo. Mesmo que Abacuque ainda não consiga enxergar. Deus deixa claro que a injustiça não passará despercebida. Que o mal não ficará impune. Que nada está fora do seu controle. Mas também deixa algo muito claro. O tempo de Deus é diferente do nosso. E então vem uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. O justo viverá pela fé. Isso muda tudo. Porque Deus não diz que o justo viverá quando tudo melhorar. Não diz que viverá quando a dor acabar. Não diz que viverá quando a resposta for visível. O justo vive pela fé, pela confiança, pela esperança, mesmo quando não entende tudo. Deus ensina que algumas promessas demoram, mas elas não falham. Que a visão pode tardar, mas ela se cumprirá no tempo certo. Essa parte fala muito com quem está cansado de esperar. Com quem ora há anos pela mesma coisa. Com quem acha que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Ele está trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece longo. Mesmo quando a espera dói. Abacuque aprende que fé não é pressa. Fé é permanência. É continuar em pé quando tudo ao redor pede desistência. E essa resposta muda o coração do profeta. Porque agora ele entende. Não é sobre controlar o tempo. É sobre confiar em quem controla tudo. Depois de ouvir a resposta de Deus, Abacuque já não fala da mesma forma. Algo muda dentro dele. As circunstâncias ao redor continuam difíceis. A injustiça ainda existe. A violência não desapareceu. Mas o coração do profeta começa a encontrar descanso. No 3º capítulo, Abacuque transforma sua conversa em oração. Não é uma oração apressada. É uma oração lembrando quem Deus é. Ele recorda os feitos do Senhor no passado. Recorda como Deus já libertou seu povo, como já abriu caminhos, como já mostrou poder quando tudo parecia perdido. Essa lembrança fortalece a fé. Porque lembrar o que Deus fez ajuda a confiar no que Ele ainda fará. Abacuque entende algo profundo. A fé não depende do cenário. Depende de quem está no controle.
Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, não apenas como alguém que age, mas como alguém que permanece fiel. Mesmo tremendo por dentro, ele escolhe confiar. Abacuque admite seus medos, admite seu temor, mas não permite que isso o afaste de Deus. Ele aprende que coragem não é ausência de medo, é seguir confiando apesar dele. Chega então o momento mais conhecido do livro, o momento em que a fé se torna decisão. Abacuque declara que mesmo que tudo falhe, ele continuará confiando no Senhor. Mesmo que não haja colheita, mesmo que o trabalho não dê resultado, mesmo que falte sustento, ele escolhe se alegrar em Deus. Essa não é uma alegria superficial, é uma alegria que nasce da confiança, uma alegria que não depende das circunstâncias. Abacuque descobre que Deus é sua força, que é Deus quem o sustenta, que é Deus quem o faz permanecer de pé. Essa parte fala com quem perdeu muito, com quem já tentou de tudo, com quem já chorou em silêncio. Fala com quem percebeu que não controla o amanhã, mas pode escolher em quem confiar. Abacuque termina sua jornada no mesmo mundo difícil, mas com um coração diferente. Ele começou questionando, passou pela espera e termina confiando. Essa é a caminhada da fé, não a ausência de dor, mas a presença de Deus em meio a ela. A caminhada de Abacuque nos lembra que fé não é um salto repentino, é um processo. Ele começa confuso, depois aprende a esperar, e só então descansa. Muitas pessoas hoje estão exatamente nesse caminho, confusas com o que estão vivendo, cansadas de esperar, sem forças para continuar. Vivemos em um tempo de pressa. Tudo precisa de resposta imediata. Tudo precisa de solução rápida. Mas a fé não cresce na pressa. Ela cresce no silêncio. Ela cresce na espera. Abacuque nos ensina a parar, a ouvir, a permanecer. Quando Deus diz que a visão pode tardar, Ele não está incentivando desistência. Ele está ensinando confiança. Confiar não é fácil. Confiar quando não se vê resultado é ainda mais difícil. Mas é nesse ponto que a fé amadurece. Abacuque aprende que Deus não está ausente. Ele está trabalhando de forma invisível. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós. Trabalha na nossa paciência. Trabalha no nosso caráter. Trabalha na nossa confiança. Abacuque deixa de olhar apenas para fora e começa a olhar para dentro. Ele entende que a maior mudança não precisa acontecer nas circunstâncias, mas no coração. Essa é uma verdade difícil de aceitar. Porque queremos mudanças externas, queremos respostas claras, queremos soluções rápidas. Mas Deus muitas vezes começa por dentro. Abacuque aprende que fé não é controlar resultados, é entregar o controle, é reconhecer que nem tudo depende de nós. E que isso não é fraqueza, é descanso. Essa mensagem fala com quem está cansado, com quem carrega peso emocional, com quem tenta ser forte o tempo todo. Abacuque mostra que força verdadeira nasce da dependência de Deus. Quando confiamos, não porque tudo está bem, mas porque sabemos em quem confiamos, algo muda dentro de nós. A fé deixa de ser apenas palavra e se torna postura. Postura diante da dor. Postura diante da espera. Postura diante da incerteza. Abacuque nos convida a viver uma fé mais profunda, menos ansiosa, mais confiante. Uma fé que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Depois de tudo o que viveu, Abacuque entende algo que muda sua forma de enxergar a vida. Ele percebe que confiar em Deus não significa ignorar a realidade. Significa enfrentá-la com outro olhar. A realidade continua dura. O futuro ainda é incerto. As respostas não são completas. Mesmo assim, Abacuque escolhe permanecer firme. Essa escolha não nasce da emoção, nasce da convicção. Ele entende que a fé verdadeira não depende do que acontece ao redor, mas de quem Deus é. Abacuque olha para frente e não vê garantias humanas, não vê segurança material, não vê estabilidade,
E é exatamente aí que sua fé se torna mais profunda. Ele reconhece que pode faltar o alimento, que o trabalho pode não dar resultado, que o esforço pode não ser recompensado como esperado. Mesmo assim, ele declara que sua alegria não está nas circunstâncias. Essa é uma das partes mais difíceis de viver, porque a alegria para muitos sempre esteve ligada ao que dá certo. Mas Abacuque descobre outra fonte. Ele aprende que Deus não é apenas um meio para alcançar algo. Deus é o próprio sustento. Quando tudo o que é externo falha, Deus permanece. Essa compreensão muda o coração, porque tira o peso de tentar controlar tudo e traz descanso. Abacuque não nega a dor, não romantiza o sofrimento, mas escolhe não permitir que a dor defina sua fé. Ele aprende que confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade, é abrir o coração para algo maior. Essa mensagem fala muito com quem perdeu planos, com quem teve expectativas frustradas, com quem precisou aprender a recomeçar. Fala com quem percebeu que a vida nem sempre segue o roteiro esperado. Abacuque nos ensina que é possível continuar caminhando, mesmo quando o chão parece instável. Que é possível manter a fé, mesmo quando as respostas não chegam. Que é possível encontrar força em Deus, quando tudo ao redor parece frágil. Essa não é uma fé barulhenta. É uma fé silenciosa, firme, constante. Uma fé que não precisa provar nada. Só precisa permanecer. E é essa fé que sustenta Abacuque até o fim. Depois de toda essa caminhada, Abacuque não recebe todas as respostas que gostaria. Nem vê mudanças imediatas ao seu redor. Mas algo dentro dele já não é mais o mesmo. Ele começou esse caminho cheio de perguntas, cheio de indignação, cheio de inquietação, e termina com o coração firmado. Isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre Deus muda a situação primeiro. Às vezes, Ele muda a pessoa. Abacuque aprende que fé não é ausência de dor. É presença de Deus no meio dela. Ele entende que confiar não é ter controle, é entregar o controle. Em um mundo instável, Abacuque encontra estabilidade em Deus. Ele descobre que, quando tudo ao redor parece inseguro, Deus continua sendo firme. Essa é uma mensagem poderosa para os dias em que vivemos. Vivemos tempos de incerteza. Tempos em que o amanhã assusta. Tempos em que muita gente perde o chão. Muitos estão cansados. Emocionalmente cansados. Espiritualmente cansados. Abacuque fala diretamente com essas pessoas. Ele nos lembra que é possível continuar confiando mesmo quando não se entende tudo. Mesmo quando a resposta demora. Mesmo quando a realidade não muda. A fé de Abacuque não é baseada no que ele vê. É baseada em quem Deus é. E isso muda tudo. Porque quando a fé depende das circunstâncias, ela oscila. Mas quando a fé está firmada em Deus, ela permanece. Abacuque nos mostra que a verdadeira maturidade espiritual não é parar de questionar, mas aprender a confiar mesmo com perguntas. Ele começa perguntando, até quando? E termina dizendo, eu confiarei. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo. É uma caminhada. Uma caminhada que muitos hoje também estão fazendo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Cansado de esperar. Cansado de lutar. Cansado de não entender. Abacuque nos lembra que Deus continua presente, mesmo quando o silêncio é longo. Que Deus continua trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece fora do lugar. O livro de Abacuque termina com uma fé simples, mas profunda. Uma fé que diz, mesmo que nada mude agora, eu continuarei confiando. Essa não é uma fé fraca, é uma fé amadurecida. Uma fé que já chorou, já questionou, já esperou. E mesmo assim, escolheu permanecer. Que essa história nos ensine a não desistir no meio do caminho. A não abandonar a fé por causa da espera. A não se afastar de Deus por causa das perguntas. Porque no fim, não é a ausência de problemas que sustenta a fé. É a presença de Deus. Se essa mensagem falou com você, fique conosco.
Aqui, toda semana, tem histórias da Bíblia aplicadas à vida real. Deus te abençoe.